Olá pessoal, Namastê, vibrações crísticas a todos. Estamos aqui mais uma vez para disponibilizar um material onde nós faremos algumas reflexões sobre a oração. Vocês sabem o que é orar? O que exatamente acontece quando nós nos movimentamos nesse processo de oração? Uma das coisas que a gente vai ver é que o pensamento é a grande chave de tudo, que cria, nutre e mantém-nos nesse universo que nós construímos dentro da proposta da oração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo de se entrar na nossa consciência, trazer esse repositório de força, vida, como Joana de Ângeles diz que nós temos, Emmanuel, dentro de nós. Joana de Ângeles também nos traz que oração é iluminar-se de dentro para fora. Então, essa é a proposta que a gente coloca hoje aqui nesse áudio, onde a gente vai fazer um mergulho de autoconhecimento para saber o quanto essa proposta que às vezes nós achamos que é tão simples, que chamamos de oração, quantas forças nós estamos movimentando em uma ação tão simples que movimenta as nossas potencialidades da alma e nos traz um nutrir e uma alegria, uma felicidade, um despertar diante dos desafios que na verdade são grandes oportunidades para o nosso crescimento e o nosso melhoramento. Um grande abraço a todos, curtem o canal, entrem, se inscrevam, deixem seus comentários para que a gente possa melhorar sempre. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, graças a Deus está. Cada vez que eu ouço essa música, mais eu tenho certeza, nunca tenho dúvida, porque se Deus quer nos ver sorrindo, eu não duvido que Deus não quer ver um filho feliz, né? Que Ele gostaria de ver todos os filhos sorrindo. E quando ele já sabe que alguém veio pedir, jamais ele vai virar as costas, né? É totalmente diferente de nós. Às vezes a gente nega alguma coisa, vira as costas, larga a pessoa para lá e também, mas Deus não. Se você pedir para Ele, você pode confiar, viu, Dejaneira? Porque Ele nunca vai te falar assim, ó, Dejaneira, eu não vou te ouvir, não. Você é uma pessoa boa. E todos somos bons. Jesus, tinha gente que falava, mas esse cara é muito ruim. Jesus falava, são os doentes que precisam dos médicos. São aquelas pessoas, problemas é que nós precisamos de ajudar. Porque Jesus falava muito disso, os doentes que precisam do médico. Você acha que Jesus não se preocupa? Tem gente que fala assim, mas eu tenho medo de espírito ou não sei o quê. Tem igreja que eles vão procurar as pessoas de lá da igreja, daquelas pessoas, eles são expulsos de lá. Chega aqui, a gente trata com carinho, com muito amor, porque Jesus não preocupava com o corpo, era com o espírito. Então, você pensa porque a pessoa desencarnou, que nós não precisamos de ajudar, nós precisamos de ajudar, sim. Nós temos que orar por eles, pedir a Deus por eles, abençoar eles, todos os momentos gostosos que vivemos, para que essa coisa boa nossa vá de encontro, entendeu? Hoje vamos ter uma excelente palestra, graças a Deus, porque essa menina aqui, quando ela começa a falar, Jesus, não era pior do que a Marli, mas é quase igual. Tá? E ela, hoje a palestra dela, nossa médium maravilhosa, tenho certeza que ela vai fazer uma grande palestra. Hoje é Elaine, tá? E todas as palestras aqui são gravadas, viu, gente? Tá bom? Vamos lá, é sua vez, viu, garotinha? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. Nós trouxemos uma proposta hoje de reflexão que nós vamos chamar de, na verdade, é uma proposta de renovação de votos de 2017. Porque eu estava pensando, não tem como a gente não pensar nisso, né? Já é julho, gente. E a gente tem mania de falar, já passou meio ano. Então já vivemos metade do ano. E aí eu lanço o desafio para todos. Lá naquela lista de ano novo, lembra? Quando a gente pula onda, come uva, faz tudo o que tem que fazer. Lá naquela lista dos nossos desejos, dos ensejos que nós tivemos lá. Como é que tá essa lista aí?
Vão pensando aí. Está fluindo? Está sendo concretizado tudo aquilo lá que estava proposto por nós? Aquilo que nós almejamos lá está acontecendo? E há um ponto muito interessante para a gente começar. Um ponto de partida bem interessante. O pensamento. Vamos lembrar como que a gente estava se sentindo e pensando lá no ano novo, quando a gente fez a nossa lista, os nossos desejos, tudo aquilo que a gente iria realizar nesse ano de 2017. E aí, lembremos como estava o teor do nosso pensamento. E aí vamos caminhando durante esses 7 meses aí, praticamente, e vamos recordando como que foi acontecendo o nosso pensamento, como que nós fomos pensando. E agora, como que você está pensando hoje, agora? O que você está pensando agora? Porque o pensamento, ele revela pistas para nós muito importantes. O pensamento é a vela que nos dá a direção. Se eu observo o que eu penso, eu vou saber para onde eu vou. Então, se eu observar o que eu venho pensando, o que eu estou pensando agora, eu vou ter uma prévia de qual a direção que eu estou caminhando. Porque quando nós pensamos, o pensamento é a grande potência do espírito. Quando nós pensamos, nós reverberamos uma energia, uma força eletromagnética. A ciência hoje tem como comprovar isso. E nós criamos como que um campo, uma redoma em torno de nós. É matéria. André Luiz vai falar disso nas suas obras. Mas é uma matéria sutilizada. Mas aí nós reverberamos e nos alimentamos disso que nós pensamos, porque criamos esse campo eletromagnético em torno de nós, e aí quando pensamos, a nossa energia, a vibração do nosso pensamento vai, bate nessa redoma e retorna para nós. E nós fazemos esse ciclo de retroalimentação a partir daquilo que se pensa. Nós nos nutrimos todo momento daquilo que nós pensamos. Mas há um fator que amplifica isso, porque a gente não pensa só pra gente. Hoje na tecnologia a gente podia falar, né? Assim, aos 40, eu vou confessar que eu não sou expert em tecnologia, então a gente pede ajuda pro filho, né? Tem um filho de 16 anos. E aí, né, ele fala, não, é que o Wi-Fi caiu, né, não sei o quê. Então, o nosso pensamento, nós somos roteadores. A função do roteador é transmitir e captar informação, código, né? E o nosso pensamento faz a mesma coisa. Só que a nossa rede Wi-Fi psíquica, ela é fantástica, ela nunca cai. A gente sempre está conectado com alguma coisa. Positivo, negativo, triste, alegre. Sempre a gente está fazendo essa conexão. Então é o wireless, né? E qual é a senha, o password? A nossa vibração. Entregamos para o outro a senha do nosso Wi-Fi pela nossa vibração. O outro nos acessa pelaquilo que nós estamos sentindo. Se chega alguém triste e nós estamos felizes, em paz, aquela pessoa não consegue nos acessar. E o inverso também é verdadeiro. Então, nós fazemos essa observação daquilo que nós pensamos, é muito proveitoso para a gente saber o porquê que as coisas estão como estão na nossa vida. E é sobre essa lição que a gente vai ver hoje. Eu não trouxe o livro porque eu emprestei esse livro. Mas vou deixar aqui o gostinho para quem quiser procurar. Pode baixar em PDF, é muito fácil de encontrar lá no Google. Chama Fonte Viva. É uma coletânea do Chico, psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel. Tem vários livros dessa coletânea, onde tem uma característica peculiar do Espírito Emmanuel, que ele pega um versículo do Evangelho e faz todo um destrinchamento explicando aquele versículo. E nós estamos falando sobre isso porque essa é a lição que a gente vai ver hoje. A lição 61 do livro Fonte Viva. E tem como título essa missão, Nunca Desfalecer.
E vai de encontro, né, com os nossos desejos, a nossa lista. Porque para a gente chegar no final do ano e falar assim, tá aqui, concluir tudo, a gente não pode desfalecer. E aí lá o Emmanuel, ele faz objetivamente, ele coloca explicações sobre um versículo de Lucas 18:1, que diz assim: ore para não desfalecer. Essa é a lição que a gente vai ver. Então, essa reflexão que a gente vai fazer, a gente vai trazer para os aspectos do nosso dia a dia. Os aspectos que a gente tem que fazer ali um movimento de segunda a segunda, de domingo a domingo, para que as mudanças aconteçam na nossa vida. E alguém pode estar pensando assim: ah, mas eu já faço isso, eu já oro tanto, mas é porque ela não conhece meu chefe. Na verdade, ela está falando isso porque ela não sabe o cunhado que eu tenho. Eu oro, mas a mudança não acontece na minha vida. E aí nós diríamos assim: depende. Por que dizemos depende? Porque mudança, porque cura, porque transformação, ressignificação, iluminação são frutos. E não existe fruto sem a gente plantar árvore. A gente tem que semear. Então, mudança é o efeito da causa que o Espírito produz. Então, para ter mudança na nossa vida, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Depende do quê? Da nossa postura. Então, assim, a gente não precisa esperar o ano novo de 2018. A gente pode mudar agora. A gente vai ver durante a nossa reflexão que é agora o momento de começar. Mas só se nós quisermos. É bem aquela pergunta que Jesus faz: se quiseres. Tudo acontece na nossa vida se quiseres. Então é a postura que nós vamos ter nesse momento, partindo do pensamento, que vai fazer com que nós mudemos a nossa vida. Então não naquela condição, né? Ah, eu já tentei, sinceramente, confesso, fazer dieta. Aí na segunda dá aquela vontade, aquela animação, e a gente vai firme. Segunda vai terça, aí na quarta já dá aquela balançada, né? Na quinta, quer saber, eu vou deixar para a próxima segunda. Ou então nós pensamos assim: eu vou deixar para quarta. Que quarta, né? Essa coisa de pensamento, aí eu vou lá no centro, eu tomo um passe, aí lá eu volto a pensar novamente nesse assunto. Nessa postura, nós não seguimos adiante. Então, do que depende, na verdade? As mudanças dependem de uma postura interna de disciplina. Porque senão a gente se coloca numa condição que sempre fatores externos estão nos limitando. A gente não consegue fazer isso porque fulano faz isso. Nós colocamos sempre essa condição externa, quando na verdade tudo que acontece na nossa vida nasce aqui. A mente é o laboratório do espírito. Na mente, o espírito trabalha, constrói, destrói, ressignifica, transforma. É na nossa mente que começa tudo isso. Então nós temos aquela posição, né? Não são as situações que acontecem na nossa vida que mudam a gente. Porque vocês percebem que acontecem coisas na vida de todo mundo, mas nem todo mundo muda? É a postura do indivíduo diante da situação. É como nós nos comportamos. O que faz diferença na nossa vida é o nosso comportamento diante daquilo que nos acontece, e não o fato em si. Então a gente tem sempre duas opções. Por exemplo, a gente tem a opção, como já aproveitando que a Terra é a escola, né? A gente ouve muito falar disso. Então nós temos a seguinte duas opções. Como o aluno no banco da escola, ele pode ver as exigências, as provas, os trabalhos que estão sendo colocados para ele como uma tortura, como um castigo. Ou ele pode ver, né, compreender que essas exigências, na verdade, são para apurar os seus potenciais. Está avaliando ali, na verdade, as nossas competências. Mas não raro nós não lembramos disso na hora que o bicho pega, né? Como diz no popular. E aí lá no fundinho, vamos confessar,
que a gente, ou se não falou, às vezes a gente pensa: nossa, mas será que eu realmente precisava passar por isso? Será que não teve um engano aí lá no plano reencarnatório, né? E lá no fundinho, a gente começa a achar que Deus não gosta da gente. Que de repente Deus esqueceu da gente. Ah, mas por que eu tenho que passar por isso? Nós esquecemos da condição de aluno, que aquilo está testando as nossas potências que existem em nós, em todos nós. Então, nós temos essa relação, essa atitude mental. E acontece algo muito triste com tantos irmãos que a gente vê, ou quantas vezes, fases da nossa vida nós passamos. Nós entramos num processo de descrença tão grande, baixamos a nossa vibração, que a gente entra em processo de autoculpa. E aí a gente começa a pedir perdão para Deus, e esquecemos de raciocinar que esse Deus, se nós acreditamos que esse Deus, que é Criador Supremo, que nos ama integralmente, como o seu Rubens falou aqui, né? A gente ama o marido, mas aquela coisinha, aquele defeitinho ali, eu vou dar um jeito. Mas Deus não é assim conosco. Deus nos ama integralmente. Então, se nós racionalmente sentíssemos isso, a gente nem pediria perdão para Deus. Porque perdão é pressuposto de ofensa. Não tem como Deus se ofender conosco. O que acontece quando a gente se culpa é a nossa consciência, o nosso Deus interno, pedindo para que a gente se auto-perdoe. Porque eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu faço comigo. Se eu não me perdoo, quem não se perdoa tem uma dificuldade tremenda de perdoar os outros. Quem não se ama tem dificuldade de amar o outro. Quem não vê coisas positivas em si, olha para o outro e não vê nada de bom. Nós não conseguimos oferecer para o outro aquilo que nós não trabalhamos dentro de nós. E aí o que acontece? Nós nos ligamos com uma série de vibrações e, sem perceber, esse trabalho sutil, diário, no nosso cotidiano, de observar para onde está levando a vela do nosso pensamento, para que direção a gente vai se somando com essas outras mentes psíquicas e vamos baixando a nossa vibração. E aí a gente vai desfalecendo. Nós vamos nos desequilibrando e aí a gente vai se distanciando dos nossos desejos, daquilo que a gente se propôs a realizar, não com Deus, mas conosco mesmos, nas nossas vidas. Por isso, Jesus, é interessante que há mais de 2000 anos, ele vai dizer isso para nós. Hoje a gente fala abertamente, é muito fácil entender no exemplo do roteador, da rede Wi-Fi, entender o pensamento. Mas na época de Jesus, imagina, não tinha como explicar isso. Aí ele nos dá um roteiro. Ele vem e dá um roteiro para a criatura viver melhor. Ele diz assim para você, para mim, para todos nós: olhe, não é rezar, é orar. Porque quem reza, muitas vezes, as nossas vibrações de reza, sem consciência, não ultrapassa o teto da nossa casa, coisa alguma ou lugar nenhum. Aí Jesus diz, é orar. Mas para a gente orar, se ele está dizendo que se orar a gente não desfalece, nós precisamos entender. Vocês sabem o que é orar? E aí Mahatma Gandhi, ele traz uma definição fantástica, particularmente eu acho brilhante. Ele diz, a oração é a respiração da alma. Então a oração, segundo a tônica aqui de Gandhi e de Jesus, não é algo que você faz repetindo sem consciência. Se é respiração da alma, é algo ininterrupto. Não pode cessar, porque você já experimentou parar de respirar? A gente morre, né? Não tem como. Então a oração deve ser igual para a gente não desfalecer. Ore para não desfalecer. Então não é uma situação, um momento. Ah, lá na quarta-feira eu vou no centro espírita e lá eu oro. Na hora do meu evangelho no lar, ali eu oro. Não é essa a questão. É uma filosofia de vida que Jesus nos convida a fazer. Como assim?
Então, a gente tem que ficar orando o dia inteiro. O que é a oração que Jesus nos coloca? Quando a gente toma café com os nossos familiares e nós nos sentimos presentes, isso é uma oração. Quando a gente sorri para alguém, quando a gente lê um bom livro, quando nós somos fraternos, solidários, auxiliamos alguém, quando a gente está lavando a louça, consciente daquilo que a gente está fazendo, gratos, porque somos úteis, estamos lavando a louça para alguém. Isso é uma oração. Então veja, é algo ininterrupto. Então Jesus nos chama, essa oração é a hora da ação. A hora da ação consciente, é estar presente naquilo que nós estamos fazendo, para que nós possamos então nos nutrir. Então veja, Jesus nos traz um desafio, uma proposta, que não é um momento. Hoje nós conhecemos não um Deus transcendente, mas um Deus imanente, que habita em nós. E que essa conexão depende do quanto nós estamos dispostos a estar consciente e fazer essa busca desse Deus em nós. Estar presente naquilo que nós fazemos, na nossa vida. O nosso coração, ele tem que vibrar no Evangelho. O nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir tem que estar afinado nesse diapasão do Evangelho. Essa é a oração conforme Jesus nos traz. Então é criar uma rotina de bem-estar no nosso cotidiano. Então veja, não é a proposta, ouvi lá no centro, a moça falou que agora a gente tem que ser fanático. A gente tem que orar o dia inteirinho. Não é isso em absoluto. É nós vivermos no mundo, e se nós estamos no mundo material, é porque nós temos tarefas aqui para realizar, mas visando a nossa condição de espíritos que somos. Nós temos que sempre visar o nosso crescimento espiritual. Esse foco nós não podemos perder. Então, por exemplo, muitas vezes nós fazemos trabalho rotineiro. Por exemplo, eu estou numa briga com o relógio. Sabe o que acontece? Isso me exercita a disciplina, porque eu sou extremamente indisciplinada com o horário. Então, quando a gente se coloca como aluno, nós passamos a ver tudo quanto é coisa que acontece na nossa vida como oportunidade de aprender. Tudo aquilo que é repetitivo, eu bato cartão de ponto todos os dias, 7 horas. Plá. E aí eu olho e falo, graças a Deus eu estou treinando a disciplina. Aquela pessoa no nosso dia a dia, que às vezes você tem vontade de fazer um carinho mais apertado no pescoço, né? Essa pessoa que move todas as nossas forças interiores para que a gente possa conviver com ela, a gente pode treinar o que com ela? Paciência, tolerância, aceitação. E aí não vai Jesus nos dizer que nós temos que exercitar os tesouros do Espírito? Como que a gente exercita o tesouro do Espírito? Acumulando tesouros na terra? Não. Trabalhando os tesouros do nosso coração. Então veja, a partir de agora você vai olhar para aquela pessoa e vai falar, eu te adoro, você é aquele que me estimula a orar. Essa pessoa nos ajuda a estar nessa oração simultânea, contínua na nossa vida. Então é o olhar da gente. Derramar esse olhar diferente para as situações que nos acontecem. Então nós precisamos ter essa atenção nos pequenos detalhes, na beleza da vida. Então aí a gente vai se abrindo para a vida. Tudo aquilo que não é perecível, isso é vida. Aquilo que a gente não perde, isso é vida. A roupa, a moto, o carro, a casa, isso tudo é cenário. Vida é aquilo que é abstrato, é imperecível. Isso tudo é ferramenta para a gente trabalhar a vida. Então, por vezes nós passamos por lugares. Quem de nós já não passou por determinado lugar e a pessoa falou, nossa, você viu aquela árvore que tem lá? Que linda aquela árvore. Aí a gente fala assim, árvore? Que árvore? Não vi árvore nenhuma.
Confessem, quem já viu aqui um belo jardim que tem ali na entrada do centro? Quem já viu, levanta a mão. Nossa, parabéns! Tem um belo jardim ali. E muitas vezes nós passamos e esquecemos de contemplar ali das rosas lindas. Observa a energia sutil que vem quando a gente concentra o olhar numa rosa. Era isso que Jesus falava. Ore para não desfalecer. Esteja consciente quando você olhar para uma rosa. E isso vai nutrir você. E seja consciente quando você conversar com as pessoas que são importantes e que você ama, que você vai fazer essa conexão e essa troca, e isso vai te nutrir. E muitos passam pela vida e não fazem essa observação, nem das flores, do pôr do sol, do nascer do sol, do céu azul. Muitas vezes nós não vemos as rosas no jardim da nossa casa que nós temos com o nome de filho, de esposo, de mãe, e seguimos a nossa vida, achamos que estamos arrasando. Só que o espírito precisa de alimento, como o corpo precisa. E qual é o alimento do espírito? Se nutrir da beleza da vida, da oração. E aí, na nossa mente egoísta, quando chega lá na frente, a gente não está nutrido. E aí nós desfalecemos. E aí eu me recordo de uma frase de Jesus que diz assim, né? A gente morre ali de fome, sendo que tudo está em nós. Jesus diz que o reino dos céus está dentro de vós. Aí tem uma passagem dos Vedas que diz assim: dentro de ti há um amigo sublime que você não conhece. Os persas não são diferentes, porque o evangelho é universal, todos falam a mesma coisa, falam a linguagem do amor. Aí os persas dizem assim: vós viveis num celeiro de riquezas, mas morres de fome à porta dele. Olha que grave isso. Há uma jazida preciosa no centro do nosso corpo, chamada coração. Mas a gente não se conecta com ele. E lá está o Cristo, a nos chamar, a nos conduzir. Então, quando nós passamos a ver a realidade, essa beleza que existe ao nosso redor, aí nós começamos, na verdade, a nos nutrir, como nos pediu Jesus, nessa questão da oração. Começamos a verificar que nessa condição da gente ampliar o nosso olhar, nós enriquecemos a nossa vida, fazemos um enriquecimento da nossa vida, porque a vida se derrama sobre nós de coisas boas. É uma flor, é uma árvore, é um pássaro, é alguém que nos cumprimenta, é uma casa como essa que nos recebe. É tanta coisa positiva. E se a gente não abre o nosso olhar, é uma questão de olhar. É o brilho do nosso olho que muda as coisas, as situações e as pessoas. Então, veja, se nós acostumamos a fazer isso no nosso dia a dia, é um exercício, é possível. Nós fazemos esse exercício, quando vem o desafio, a gente tomou vitamina, a gente está forte espiritualmente. Porque nós já estávamos acostumados a ver as coisas boas. Aí a gente vê alguma coisa boa ainda assim naquele desafio. Percebem? Ore para nunca desfalecer. O Cristo não nos indicou isso à toa. Então, se a oração é a respiração da alma, observe que aquilo que nos cerca é o que vai nos nutrir. É a forma que nós vamos olhar. Então, nós passamos para esse aspecto da indicação da oração, nesse sentido da vivência. Nós temos que viver aquilo que nós já sabemos. Esse é o nosso desafio, a gente já sabe muito. É a ponta de um iceberg perante aquilo que nós vamos descobrir? É. Mas aquilo que nós já sabemos, já dá para trabalhar muita coisa em nós. Aí nós podemos dizer assim, quanto mais a gente vai abrindo esse olhar de consciência, nós vamos aprendendo a caminhar com as próprias pernas. A gente começa a aprender a administrar a emoção. Não ficamos vulneráveis ao outro que vem e nos afeta facilmente. Mas aí alguém pode estar pensando assim, mas para que eu vou fazer esse movimento todo? Eu tenho a casa espírita. A casa espírita me ajuda. De fato, a
casa espírita nos ajuda. Mas tenhamos consciência que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui, a manutenção e a duração, depende disso aqui. Aqui no laboratório do espírito, da nossa mente. É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia que dá corpo para aquilo que nós recebemos aqui. Não tem outro caminho. Então, cada vez mais, nessa consciência, a gente vai trabalhando e fazendo da nossa existência essa oração que Jesus nos pediu. E com isso, nitidamente, a gente vai fazendo essa troca de energia. Veja, se nós falamos que Jesus nos pede que oração é a gente criar uma rotina positiva, vamos fazer uma pequena observação em algo muito simples na nossa vida. A conversa. Ai, é gostoso falar mal dos outros, né? Chega alguém com aquela pitadinha, ai, mas é tão irresistível não dar a minha opinião. Cuidado. É o alimento que você está se nutrindo. Então, se nós sabemos que a fala edificante nos alimenta positivamente, por que deturpar a nossa conversa com achismos, com preconceito, com opinião própria? Veja, o mecanismo de troca é o mesmo. Nós que damos o teor, se vamos nos alimentar positivamente ou negativamente. Então vamos falar bem das pessoas. Chegou em mim, morreu em mim. Se eu vejo alguma coisa que eu não concordo, né, até onde eu posso verdadeiramente auxiliar e aonde eu quero fazer picuinha? Nós temos essa responsabilidade. Porque na verdade é o alimento do espírito que nós estamos ali trabalhando. Então aqui interiormente, aí, né, tá quase acabando a palestra, então deixa eu dar a notícia boa. A gente falou agora de tantas coisas. A boa nova é a boa notícia. Então Jesus, se ele trouxe a boa nova, significa que ele trouxe uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que aqui no laboratório do espírito, na mente, no universo nosso, quem manda, quem cria, sou eu. Nós podemos criar, mudar o que nós quisermos aqui na nossa mente, nesse universo. Então lembremos Jesus, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. André Luiz diz que a mente é o espelho da vida por qualquer parte. A nossa vida é o espelho da nossa mente. Isso é grave, né? Porque tem um monte de coisa que a gente está espelhando e a gente não gosta. Está dentro de nós. E aí a gente precisa lustrar esse espelho através de ressignificar tudo no nosso coração para que nós sejamos esse espelho límpido, que manifesta, que reflete a luz divina. Então, não é questão, veja, é uma questão individual. Não é uma questão de que Deus goste ou não goste de mim, que o obsessor me persegue, que lá no meu trabalho eles têm inveja de mim. Isso é ranço. Ranço do que nós somos no passado. Terceirizávamos para demônio, diabo e tanta ignorância que já fomos. Hoje, como espírita, a gente tem hábito de terceirizar para o obsessor. Não nos iludamos, nós somos muito mais efetivos do que eles. A gente fala na lata, ele precisa vir, estudar, nos intuir, fazer um movimento que a gente faz rapidamente. Nós somos senhores de nós mesmos. Então nós podemos, a partir disso, trabalhar o nosso interior. Veja todos esses espíritos que passaram pelo planeta, né? Mahatma Gandhi, sem falar, né, o top, ó, o concurso, nosso governador. Você já pensou se Madre Teresa, Divaldo, Masaharu Taniguchi, que está aí, que faleceu já, o Divaldo que está aí, né, Dalai Lama, se eles desfalecessem diante dos seus desafios, são verdadeiros pavimentadores das vias espirituais para nós. Mas não adianta ir lá ver o Haroldo. Não adianta visitar a casa do Chico, não adianta assistir palestra desses espíritos, se isso não nos motiva a transformar em nós. Todo mestre não quer seguidor. O mestre quer que nós enxerguemos em nós aquilo que ele enxergou nele.
Jesus diz: vem e segue-me, ou seja, vem e faça o que eu fiz. Eu estou olhando agora para uma sala repleta de sementes de Cristos. Nós somos sementes de Cristos. Só que depende de nós esse movimento. Então vamos fazer hoje uma proposta, atendendo esse pedido do Cristo. Ore para não desfalecer. Vamos começar agora esse exercício? Vamos sair daqui diferentes. Vamos sair daqui em paz hoje? Em paz. Nós somos seres que almejamos a paz, já perceberam? Só que normalmente a gente não chega nos lugares em paz. A gente fala: eu quero trabalhar numa empresa onde esteja tudo em paz. Você chega na sua empresa em paz? Você sai da sua casa e chega na sua casa em paz? Então saia daqui hoje em paz. Quando você for entrar na sua casa, consciente, pense assim: eu vou entrar em paz. Abra a porta devagarzinho, entre em paz, leva a paz para lá. Amanhã, quando você acordar, lave os olhos físicos, mas lave também os olhos da consciência. Traz essa paz para o seu coração. Aí para a rua, para o trabalho, se você está de férias, vá com essa paz. E você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Você vai ver como você vai dirigir diferente. Vai olhar o pôr do sol, vai olhar a flor, as árvores, vai olhar as pessoas diferente. Porque você vai olhar fora a partir do espelho que está dentro de você. Eu desejo que a paz que começa hoje na sua consciência floresça na sua vida. E como diz Emmanuel nessa mensagem, que antes de tudo o importante é seguir e orar sempre, trabalhando, servindo e amando, para que nunca desfaleçamos. Que Jesus nos abençoe.